prazer poder conversar com você, né? E hoje bater esse papo sobre esse assunto que tem nos feito refletir bastante e também, ao mesmo tempo, trazer várias reflexões sobre o assunto, né? Até que ponto a escola é laica? Esse vai ser o tema que nós vamos debater de uma forma bem descontraída e não colocando aqui como uma verdade absoluta, mas como alguns questionamentos, algumas questões que muitas vezes afligem a gente, não é isso mesmo? Acho que a importância da gente pensar na escola, no atual panorama, nós que somos professores, né, além de você ser um ator, um dramaturgo, um novelista, eu também tenho uma vida dentro da cultura, o nosso principal papel é como educador, né? Eu acho que Uhum. esse é o olhar, né? Quando a gente fala na escola laica, a gente está falando aí de um período, de um processo muito longo, né? Que vem desde a colonização. Isso é um assunto que gera muita polêmica e muitas questões paralelas, porque relacionado ao que foi colocado como Estado laico nessa época, né? O que é um Estado laico? O que é uma escola laica? Mas temos que lembrar que essa educação ela foi feita para a elite, não para os menos favorecidos e muitas vezes uma elite branca e que vem de uma religião católica, porque a primeira constituição no Império já foi feita a partir desse princípio, que a religião que seria oficial no Brasil seria a católica. Então, desde então, isso ficou impregnado na nossa cultura, tanto na cultura que nós chamamos de cultura da nossa nação, do nosso povo, como na religiosa também. E é difícil, mesmo depois de quase mais de 500 anos, a gente tirar isso que está impregnado na nossa sociedade. Como é que você vê essa questão do Estado laico? Bom, quando eu penso em Estado laico, eu penso na hipocrisia que isso significa, né? Eu falo isso porque nós temos dentro de escola pública o que é imposto pela gestão, o que é exigido pela sociedade e a realidade da sala de aula, né? O professor de escola pública, ele lida com alunos de todas as etnias, de todas as religiões, de todos os credos e de todas as concepções de vida. A escola laica prega que existe a pluralidade de pensamento, Isso. as diversas religiões devem ser respeitadas e isto é garantido por lei. Entretanto, o que a gente percebe é assim, que é isso que você falou, que a Igreja Católica tem um domínio sobre o pensamento do brasileiro, e aí nós temos a Igreja Católica dominando as massas, né? A gente vê pelo IBGE, as pessoas se declaram católicas, até por uma questão de comodismo. E a sua grande maioria, hoje em dia, são os pentecostais, os protestantes de base evangélica. Sim. A gente está nesses dois parâmetros de religião. Na Igreja Católica é sempre o homem falando e as Sim. pessoas falando amém. No pastor também é sempre o pastor falou, o pastor disse, e o brasileiro precisa disso, né? Ele ainda se vê nisso. Sim. Então, essa sociedade que a gente vive, de dizer que a escola é laica, a escola pensa ser laica, Sim. mas o brasileiro não tem essa noção, porque basta você ir trabalhar de turbante, mesmo não sendo de religião de matriz, as pessoas te olham diferente. Ela vai, eu mesmo já passei por isso, já te contei Sim, inúmeras vamos fazer o vezes, né? seguinte. Primeiro vamos fazer esse traçado da escola e da Constituição e da LDB. Que assim o nosso público de hoje vai poder entender um pouco mais para a gente chegar na intolerância, para poder relacionar a intolerância com a parte histórica do papel da escola na formação da gente como pessoas mais educadas para aceitar os vários tipos de religiões que tem no mundo, até mesmo no Brasil, porque nós vivemos e convivemos com muita gente de religiões diferentes. Porém, Sim. há um privilégio para algumas religiões. Né? Então, assim, a Carta Magna de 1824, eu vou ler um trecho aqui para você, que eu achei bem interessante, que eu acho que você vai poder falar sobre esse trecho assim, de maneira super tranquila
porque você entende bem desse assunto. No artigo 5º ela diz assim: as demais religiões, apenas o direito de culto doméstico ou particular em locais com essas distinções, que não podia ter aparência exterior de templo. Ou seja, poderia fazer de forma doméstica, em lugares que não parecesse ser um templo. E isso me chamou muita atenção, né? Por que, que a religião que fugia do catolicismo, né, da religião católica, teria que ser algo muito velado de forma escondida? O entendimento que você tem desse trecho é o mesmo que eu estou tendo, ou você tem uma outra explicação para esse texto, que está no artigo 5º da Constituição de 24, de 1824? Olha, se a gente pegar o Brasil colônia e a gente entender que o Brasil foi colonizado por Portugal, um país com uma forte influência católica, e que os jesuítas chegaram no país, né? Um país indígena, né? E aí começou-se essa troca de conhecimento. Nós somos uma colônia de exploração. Então a gente pega isso, né? Portugal chegando no Brasil, explorando os indígenas, e aí para ter uma mão de obra mais dócil, começou a escravidão. Aí vem essas pessoas, esses seres humanos da África, com todo um legado. A gente tem o conhecimento de história que eles eram, na África, reis. Né? E aí chegam aqui no Brasil, com toda a sua cultura de bagagem, e aí como escravos. E aí esse culto, como é que eles vão cultuar? Eles são obrigados a renunciar à sua religião, a renunciar à sua cultura, e são obrigados a irem à igreja e a professarem o que os senhores de engenho, né, os donos da senzala pregavam. Então isso é o culto dentro da senzala, né? Eles cantavam as músicas lá da África. Priscila, a gente tem que fazer uma observação aqui, né? Que o negro, ele era considerado um ser sem alma, um objeto, né, uma peça para o homem branco, e que não tinha permissão de entrar na igreja, assim como não os cachorros. Né? E, então, por mais que ele tivesse que se converter ao catolicismo, ele não poderia praticar essa fé dentro da igreja, porque ele não podia entrar. Essa é uma ressalva, né? É muito cruel isso. A crueldade com o povo africano, ela se você for estudar isso e conversar com as pessoas que vivenciaram aquela época, ou que tiveram parentes, é a crueldade, né? A crueldade Sim. Da escravidão, que ainda existe. A escravidão ainda existe. De uma forma velada, de uma outra forma, nós ainda somos escravos. Sim. Né? Se você tem a pele negra e vai entrar num determinado local, mesmo se você tiver dinheiro, as pessoas te olham diferente. Imagina você Sim. tendo essa religião, então. Né? Eu sei de muitas histórias, mas o que a LDB vem dizer? Ontem nós estávamos conversando sobre a declaração daquele bispo falando de uma coisa absurda, né? O que acontece na LDB, na minha opinião, na minha humilde opinião como professora, é que existe sim um desejo, uma vontade da escola de educar para a pluralidade de ideias. Mas que no frigir dos ovos, quando você vai apresentar alguma coisa sobre religião dentro de escola, você é rechaçado. Porque aí as pessoas falam, você não pode fazer proselitismo religioso. Você não pode dizer da religião, você tem que falar da parte cultural. Mas por que não? Não é permitido o ensino religioso, mas é permitido que você fale sobre as religiões como uma forma de cultura de um povo. Nós somos Sim. miscigenados. Então, eu não posso negar aqui também na LDB, que eu até separei um trecho aqui depois para a gente debater sobre a LDB, que fala exatamente sobre a pluralidade, né, cultural, e até mesmo lá fala na palavra religiosa. E se você for olhar para a Constituição de 1988 e até antes, que teve, acho que 32,
eu tenho que notar, depois eu vou passando uns pouquinho com você sobre isso. Mas, Priscila, o que me deixa indignado nessa coisa da Constituição mesmo, e até mesmo na LDB, é que fala assim, né, que lá tem um parágrafo, né, na Constituição que diz que a escola fica encarregada de elaborar as matérias o que serão dados nas aulas de religião. E serão preparados professores específicos, supervisionados a cada religião. Só que o meu grande questionamento nisso tudo, porque eu tive aula de religião na escola, e quando eu tive aula de religião, as minhas professoras eram todas professoras que eram frequentantes católicas, completamente, eu posso dizer a você o quê? Como é que a gente pode usar uma palavra aqui que não seja ofensiva às pessoas que são da religião, que se diz que é aquela pessoa que tem essa religião como a mais certa, a mais verdadeira e a mais pura, né? Então, algumas delas chegavam até ao fanatismo religioso. E na minha sala, muitas vezes, tinha evangélicos. Tinha pessoas que eram da Umbanda, mas não falavam, porque não pode se falar que é da Umbanda ou que é do Candomblé, porque seriam vistos de um olhar muito mais torto do que o evangélico, que chegava mais próximo do catolicismo. Então, como que era feita essa seleção, se a LDB da época até mesmo a Constituição dizia que tinha que ser pessoa específica a cada religião. E que os responsáveis dos alunos, eles teriam que fazer uma carta, uma declaração, dizendo qual era a religião dessa pessoa, para que ela fosse respeitada, é o que dá a entender que está escrito lá, né? Para que ela fosse respeitada, que fosse abordado segundo as suas religiões. Ou seja, aí a gente entra naquela coisa do plural, que não existia e que não se tem. Nenhum pai era consultado para fazer essa carta, e os alunos não podiam expressar a sua religião. A matéria de religião era aquela, você tinha que fazer daquele modo, daquele jeito, ou não tinha nota. Isso não mudou muito, né? Hoje em dia ainda é muito cômodo, né? É muito difícil você conseguir dentro de uma sala de aula, nos dias de hoje, que uma pessoa professe a sua verdadeira fé dentro do âmbito africano, né? Só quando a pessoa já tem uma família estruturada dentro das religiões de matriz, é que ela não tem vergonha de dizer. Né? Existem professores também que sentem medo, né? Porque a repressão, ela existe. Sim. Né? A repressão, ela existe. E aí já não é mais uma questão tão religiosa, uma questão de, como eu estava assistindo ontem um documentário do Cortella falando, não aumentaram os casos de intolerância, o que aumentou hoje em dia é o número de denúncias. Naquela época não se podia falar, porque não existia uma representatividade legal, ou seja, dentro da política não haviam representantes negros que defendessem a bancada dessas religiões de matriz, o que hoje a gente já tem. Né? Naquela época, o que havia era a Igreja Católica, com uma bancada forte, e os evangélicos começando a se arquitetar dentro da política. Isso, porque eles chegaram no Brasil praticamente em 1835, né? Foi quando eles vieram com a Igreja Presbiteriana, a Luterana, a Metodista e a Batista. Aí foi se estabelecendo aos poucos anos depois disso para se constituir quanto igreja. A escola no Brasil, né? Ela tem esse tom professoral catequético, aquele Sim. que o professor tem que catequizar o aluno, ou seja, ele tem que conquistar o aluno, e aí para ele, você vê, nós temos um modelo de escola tradicional católica. Se você não fizer tal coisa, eu vou levar você para a diretoria. Como o padre falou, nossa, se você não for à missa domingo, Deus não vai te perdoar. Sim. A escola tem esse olhar de punição muito estruturado no pensamento católico, né? Muito estruturado dentro do que... Então, a nossa sociedade atual é ranço do passado, é história
da Igreja Católica exercendo um forte domínio sobre o pensamento brasileiro, que é uma E essa Igreja tristeza, né? Católica que você está comentando, ela começou a perder a sua força no século XX, né? Na era Vargas, que veio as igrejas pentecostais, né? Elas ficaram mais fortes, e foi daí também que surgiu a Igreja Assembleia de Deus, que veio com toda a força também. E ela começa a querer lutar para pegar aquele lugar que era dela, que era a igreja oficial, né? Ou seja, era a religião oficial, o catolicismo. E perdendo esse espaço, começa essa grande luta de ideologias de igrejas, né? Mas você percebeu que nós falamos de igreja, e as matrizes africanas sempre existindo, ela quase não é comentada porque ela não entra na história. Não. Né? Ela não entra como um fato histórico de uma religião forte, existente, e que tem adeptos milhares, mas entra como uma coisa meio que marginal ali, né? Eita, deixa eu entrar aí também, nem que seja um pouquinho, né? Então, é muito estranho isso. Como é que você vê essa coisa de que a religião de matriz africana, ela é colocada meio que para escanteio? Na verdade, é uma religião ainda, né? Infelizmente, é uma religião marginalizada. E aí essa margem vem dizer assim, olha, nós existimos. O brasileiro é macumbeiro, todo mundo faz uma fezinha, né? Tem alguns teólogos da Igreja Católica que falam, né? Tem o católico que fala que é católico, mas nem vai à missa, não tem compromisso com nenhuma pastoral, né? Aí quando chega o final do ano vai pular 7 ondas, a superstição, né? Aquela coisa que o brasileiro tem isso. Porque isso vem da onde? Isso vem do nosso ancestral, né? Vem lá da mandinguinha que a gente aprendeu quando pequeno, que a mãe falava, tá com dor de barriga, faz tal coisa. Então isso está incutido na nossa mente porque vem disso. Essa nossa matriz indígena e da chegada dos africanos aqui com seu outro conceito de mundo, né? Sim. Então, a África vem para o Brasil e isso transforma. Aí eles trazem o samba, a capoeira, a dança, coisas que os indígenas também têm, mas com outro olhar. Eu estava lendo. O que eu vejo... Eu estava lendo sobre esse assunto, né? E eu falei, gente, mas o que é macumba? Eu preciso saber o que é macumba. Pelo amor de Deus, tudo que a gente vê sobre religião de matriz africana, seja candomblé, umbanda, é relacionado a macumba. Mas o que é macumba de verdade? Macumba é quando eu pego uma oferenda e vou fazer para fazer um mal para uma pessoa. O que é macumba? Eu não posso ficar falando besteira ou pensando besteira, porque eu não conheço a fundo. Aí fui pesquisar hoje, né? Aí pesquisando, estava escrito lá que a macumba, na verdade, ela era o quê? Ela era uma forma dos africanos, né, fazer os seus rituais. Ou seja, começou com o batuque. Então, quando tinha esse batuque, esse tambor começou a ser chamado de macumba, que estava fazendo macumba, né? Aí depois veio a dança. Aí eles colocaram a dança e tal. Aí virou a macumba do tambor, macumba da dança. Aí depois veio as oferendas, né? E como essas oferendas muitas vezes começaram a ganhar aquele caminho para fazer, vou fazer uma macumba para fulano, né? Para que ele se dê mal. Então, vou fazer uma oferenda para um santo para que ele se dê mal. Ficou várias oferendas no meio das ruas, e isso ficou relacionado de um lado marginal, que a sociedade entendeu que macumba só é aquela coisa ruim, que é eu fazer mal para alguém. Então, ficou considerado a macumba, quando na verdade a macumba era muito mais que isso, era a dança, era o tambor, era uma oferenda para um santo, para o bem, né? E então assim, são coisas da história que nós leigos, eu me coloco como esse leigo, não entendemos. Então precisamos de pessoas que pratiquem esse tipo de culto, que nos ensine, nos explique. É o que falta na educação religiosa da escola, você não acha? Bom, quando eu falo sobre isso em sala de aula, quando eu falo com os meus alunos, eu explico que macumba é um instrumento musical. Sim, né? É um instrumento musical. Um Priscila, instrumento musical. Olha só que interessante, você está falando, que você fala para os seus alunos, que macumba é um instrumento musical. Eu estou com 47 anos, eu fiquei sabendo que era macumba hoje. Então, a macumba é um instrumento musical, né? E
o culto à macumba, né? O que é? É o tambor, né? O culto do som ancestral africano, que encontra também ressonância nos tambores, no chacoalho, no chequerê, tudo envolvendo som afro, que bebe muito da questão do coração, né? Então, você vê a batida do tambor, tá. Aí, quando você começa, quem é do carnaval sabe, você vai na avenida e você começa a tá. Mesmo que você não goste, o seu corpo começa a reverberar, né? E aí, como professora de dança, eu posso te dizer, você vai no candomblé, numa festa de candomblé, você pode não gostar. Quando você vê, você já tá lá. Tá todo mundo mexendo, por quê? Faz parte das ondas sonoras do corpo. Sim. Por isso que o tambor, ele tem essa ligação com o nosso coração, que as batidas, quando você vai estudar percussão, você percebe isso. Que as batidas tem a ver com a batida do coração. Por isso que mexe com a gente, porque vem lá do útero da nossa mãe, a gente fica escutando lá a nossa mãe. Às vezes eu falo assim, eu não gosto de macumba, mas quando eu escuto um tambor, eu começo... Vê quando os americanos vêm para o Brasil, que eles não sabem sambar, mas eles já, né, eles chegam e já ficam assim, né? Porque você começa a mexer com uma coisa que está dentro do corpo humano, que aí já não é mais. Sim. Até tem um canto, né, a gente falando da percussão, da curimba na Umbanda, ou a curimba no candomblé, que são os atabaques, né? Sim. No candomblé você não toca atabaque, porque ela menstrua. Na Umbanda não tem isso. Por isso que muitas mulheres vão... na Umbanda as mulheres vão tocar tambor, porque mulher quer tocar tambor, né? E aí quando você aprende isso, você percebe assim, a importância do tambor. Até tem alguns cantos que falam isso, né? Umbanda sem tambor não existe, porque é o som ancestral. Ela, imagina os negros indo lá no navio negreiro, e o chicote comendo e eles cantando, né? Aquele lamento, sabe aquele lamento, aquela música da Clara Nunes? Sei, um lamento ecoou, né? Isso que eu digo aos meus alunos, o preconceito é um preconceito mais do que explícito, porque você escuta samba, você escuta percussão, você escuta o tambor, todo mundo gosta do carnaval. Quando você vai na missa, tem missas com os tambores também. Tem um povo lá, dentro das igrejas evangélicas, as vozes negras que cantam também ao som de tambores. Então, tem toda uma questão, não é uma questão tão cultural, que quando você fala assim, eu vou ali numa festa envolvendo jongo, catira, ciranda, e aí você leva a pessoa e fala assim, na verdade eu te chamei para vir na macumba. Ela já fala assim, não, macumba não. Quer dizer, se for jongo, catira, capoeira, tudo bem, mas você falou que é candomblé, não, não vou. Não vou. Então há um preconceito mais do que velado. Uma das coisas que eu achei muito interessante, né, que o Cortella fala, que quando isso acontece, do que você está falando desse medo, né, na verdade, é o desconhecimento. A pessoa não tem o conhecimento. Por exemplo, o que você está me explicando, por você ter essa vivência, por você frequentar, etc e tal, e ter essa clareza de estudos, porque você estuda muito o assunto, é muito mais claro para você. A gente ainda tem aquela mentalidade do que foi nos ensinado pela Igreja Católica ou pela Igreja Evangélica, né? Que existe o bem e o mal. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica se considera o bem total, absoluto. Então, tudo que não for da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica é o mal. Né? Então, a gente vem com essa educação, que é uma educação errônea, quando, na verdade, a escola, que é um Estado laico, ela deveria nos ensinar todos os tipos de religião, todos os tipos de Deus e como é celebrada cada religião, para que depois a gente possa fazer a nossa escolha. E não é isso que acontece, que funciona. Uma coisa me chamou muita atenção foi na Era Vargas, né? Que ele escreveu, acho que a Constituição lá foi um pouco mexida, alguma coisa parecida, e ele escreveu, né, que, eu não lembro se é na Constituição ou se é na LDB da época, né? E escreveu assim, vou ler para você. A religião, a religião chama de ao respeito à ordem pública e bons costumes. Isso me chamou a atenção porque,
que tem que estar condicionada, né, a religião, ao respeito, à ordem pública e aos bons costumes. Aí eu fico naquela questão, naquele questionamento, o porquê dessa frase, o que é o respeito, o que é a ordem pública para eles, e os bons costumes, quais seriam? É uma pergunta que eu fico fazendo. O porquê dessa frase, né? E até que ponto ela é importante para a gente? Na verdade, eu acho que na minha questão como educadora de arte, eu procuro sempre dizer assim, olha, a religião, ela é ópio, né, da humanidade no que tange à ignorância, né? Porque assim, se você entrar dentro de um hospital, você vai encontrar pessoas de todos os credos. Só que a doença, ela não escolhe você pela sua crença, pela sua fé. Quando o Estado afirma, né, através de uma lei, que a pessoa tem que ter uma conduta moral, que ela tem que ter uma ética, que ela tem que, para ser considerado um cidadão de bem, ela está exigindo uma moral que é uma moral que não diz para a gente assim, olha, o que é o roubar, o que é o matar, o que é isso, aquilo, que são coisas que atentam contra a vida do outro. E isso eu posso dizer, alguém que mata, rouba, engana, lesa, é alguém que não sabe viver em sociedade. Toda sociedade tem os seus deveres, os seus direitos. Só que a partir do momento que o Estado quer determinar o que é ser bom, aí a gente começa a pensar, voltando àquela história. Nós, como professores, também fazemos esse julgamento. O aluno Sim. tem que nos ver, né, num púlpito onde ele é nada. Ao passo que Paulo Freire vem dizer o contrário. O professor tem que estar ali, ó, junto com o aluno, sem julgar a vida moral do aluno, mas sim ajudando o aluno a chegar a um conhecimento que ele já traz de casa. Uhum. E aí, se a escola foi criada para ser uma escola professoral, ou seja, uma escola que é para catequizar, que é para... Quando você trabalha em escola, você sabe, as crianças hoje em dia, a gente já estou trazendo aqui para o contemporâneo, estou trazendo para os anos 2020. A criança chega com a boca suja, falando palavrão, mal educado, porque o pai e a mãe relegaram para a televisão, a criança começa a chorar e entrega o celular. Sim. Né? Antigamente não, antigamente o pai olhava pra gente, só olhava, a gente já sabia que estava fazendo coisa errada. Hoje em dia, o pai olha, fala, a mesma coisa que nada. Então, E tem aquela... a estrutura familiar, né, não existe mais. Sim. E também tem aquela questão, né, Priscila, nós como professores, e passamos por isso, tenho certeza que você também deve passar, que já passei várias vezes, é que a criança ela vem tão mal instruída da sua casa, que quando ela entra na sala de aula, ela acha que ela está entrando num ambiente que nós somos obrigados a se adequar ao que ela é, ao que ela vive na casa dela. E quando ela se depara com a gente, que não vai aceitar aquele comportamento, aí entra toda uma crise. E muitas vezes você, como professor, você é o quê? Você é perseguido. Porque no entendimento de algumas pessoas, tanto da direção da escola, né, da instituição, como dos pais, é que você não está sabendo lidar com o filho, né, com essa criança, ou você não tem tino para lidar com esse conflito do filho, não sabendo eles que você está tentando, na verdade, é consertar o erro que eles cometeram. Sim. Na verdade, a modernidade trouxe algumas coisas muito boas para nós, como educadores, Sim. Mas também trouxe muitas falta de resposta, porque dentro de sala de aula você tem o aluno, você tem que alcançar metas de alfabetização, você tem que educar o aluno, você tem que castrar, porque a gente é obrigado a castrar. Quando a gente fala para o aluno não pode, a gente está castrando. Só que é um castrar disciplinador. Então a gente está criando disciplina. Então você ensina a criança
que ela tem horário, que ela tem regra, que ela tem que obedecer, né? Coisas. Então, o pai e a mãe acham ótimo aquelas 6 horas que a criança está dentro da escola. Ufa, né? Posso respirar. Então, delega para a escola o que caberia a eles ensinar a criança que ela tem horário para acordar, uma rotina, coisa que é o que a gente ensina dentro da escola. Só que a gente não é pai, não é mãe, a gente é educador. Então, o que acontece, né? A gente fica com esse olhar de pai e mãe paternalizando e maternalizando a criança. Aí a gente deixa a criança pior. Eu sou muito disciplinadora, e quem me conhece sabe, porque a criança muitas vezes já vem com birra e manha de casa e faz chantagem com o professor. A gente sabe disso. Então a gente tem que ter um olhar que é um olhar diferente do que é o pai e a mãe. Sim. É por isso que nós somos chamados de educadores, né? E a gente tem essa visão no geral, né? Porque às vezes a gente consegue encontrar algumas coisas nas crianças, né, nos nossos alunos, que muitos problemas mesmo, que os pais não observam, não percebem. E quando a gente vai para uma reunião conversar com os pais sobre alguma coisa, e a gente fala sobre o comportamento daquela criança, eles identificam muitas coisas que eles também percebem e outras coisas que eles nem passaram pela cabeça dele. E muitas vezes a gente serve até para ajudá-los a conduzir essa criança para um tratamento psicológico, muitas vezes. E outra coisa... Pode falar. Tem uma questão que eu acho que é importante ser dita. A diferença entre dar aula em escola pública e dar aula em escola privada. Sim. Né? Dependendo da linha pedagógica que a escola privada professa, vamos dizer assim, né? Se é uma escola construtivista, se é uma escola católica, como existe, se é uma escola, por exemplo, adventista, o profissional da educação tem que se adequar. Então, vamos supor, se eu, tatuada, né? Tem a minha tatuagem aqui, vou me candidatar a um cargo numa escola adventista. Não passo. Vou toda emperequetada. Não passo. Por quê? Se o aluno adventista não pode usar brinco, quem dirá o professor? Né? Tem gente que sabe. Fala assim, eu sou declarada de matriz africana, vou procurar uma vaga na escola católica. O padre vai olhar e falar assim, não, minha filha... Sinto muito, mas aqui não é o seu lugar. E se você for para a evangélica, está queimado em nome de Jesus. Queima Jeová, né? Então existe isso. E imagina na escola privada. Eu tenho amigos que dão aula na escola privada e passam por isso, né? Ô, Priscila, eu estava vendo aqui na Constituição também, né, que fala que na Constituição do golpe militar de 1937, e depois dando um pulo maior para 1967, que vai dar 30 anos depois, né? Ambas falam que os cultos devem ser protegidos e geridos para que eles possam gerar bens, né, em nome da religião, e ao mesmo tempo ele é protegido pelo Estado e que tem que seguir o preceito da moral, né, e dos bons costumes. Então, assim, pelo que eu estava lendo em todo esse período que nós estamos conversando aí, que vem lá de 1824, há uma preocupação enorme do Estado no controle. Isso você percebe que até hoje é assim? O controle que o Estado quer fazer é um controle ideológico, né? E assim, é claro que o país ele é declarado, em sua maioria, como católico e evangélico, né? Poucas pessoas, quando o IBGE passa, poucas pessoas se declaram como de matriz africana. Se a gente for ver a percentagem aí, a gente consegue perceber. Então, assim, o que eu sempre digo é mais focado no que está acontecendo hoje. Eu já tive alunos, né, que, por exemplo, eu uso minhas guias, vou trabalhar assim, porque é a minha expressão. E aí você não tem nada a ver. Agora, e o aluno? Né? Quando o aluno, já teve o caso daquela criança que foi hostilizada dentro de sala de aula, a gente tem casos de professores, que são artistas, militantes, que também estão recebendo a repressão, porque hoje, no ano de 2020, o nosso governo
é evangélico, é militar, é repressor. Ele até mesmo falou, né? Mais ou menos ele falou isso. O Brasil é um país laico, mas eu sou terrivelmente evangélico. Ele falou isso. Aí a gente fica perguntando, o que será terrivelmente evangélico? Olha só que questão difícil de se resolver. O que eu percebo, né? A influência da mídia nisso tudo. E aí, quando eu falo a mídia, eu não falo a mídia, por exemplo, a internet. A internet é ainda uma terra de ninguém. Mas eu estou dizendo dos grandes canais de comunicação, né? Aí eu estou dizendo da Rede Globo. Não estou falando mal, eu estou citando, né, até mesmo uma questão histórica. A gente sabe que a Rede Globo teve um papel preponderante e ainda tem. No quê? No controle do que a massa pensa. Mas tem muita gente hoje em dia que boicota a Rede Globo e assiste somente a Rede Record, só o que a Record fala. Não sabe disso. Mas né? que estão pagando... E tem pessoas que não assistem nada. Tem pessoas que não assistem nenhum tipo de TV aberta. Sim. Em outras situações. Então a gente tem os dois extremos. Pessoas que assistem televisão o dia inteiro, tem pessoas que não, crianças que não sabem nem o que é TV, outras que sabem, crianças que passam o dia inteiro assistindo desenho, né? Peppa Pig, um desenho nada a ver, a gente sabe disso também, e tem outras crianças que assistem o canal da cultura, que o pai e a mãe foca nisso, né? Se a gente pegar a pedagogia Waldorf, você for estudar a pedagogia Waldorf, até os 9 anos, a criança não é recomendável que a criança assista a TV. Porque a TV, além de fazer a pessoa ficar sentada num estado passivo, ela fica assim, ó, esperando as coisas. Aí a gente vê os casos de obesidade, a criança vai comer em frente à TV, aí come o que tem que comer e não sabe nem o que comeu. Então, a gente tem muita gente pensando sobre isso, sobre o papel da mídia, e aí não é só a mídia da internet, é a mídia televisiva. Nessa criança que está aí, olha os casos de obesidade, tudo isso, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Porque Titãs, né? É a geração da televisão, né? A gente é a geração. Eu cresci assistindo televisão, novela. Hoje em dia não assisto, mas assim, não assisto com frequência. Eu vejo uma coisa ou outra, porque penso em outras histórias. Mas desliga a televisão, Priscila, vai ler um livro. Priscila, a Fátima Carvalho está dizendo que você é maravilhosa. Então, Priscila, voltando naquele assunto lá da menina que foi agredida na escola, eu estava lendo no artigo 5, inciso 6, que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma de lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Aí eu parei para pensar naquele caso que foi na Bahia e um outro caso que foi no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, os traficantes entraram no centro, eles se diziam evangélicos, né, esses traficantes, e fez que a mãe de santo lá, a pessoa que cuidava do centro, quebrasse todos os santos e destruiu, ela mesma teve que destruir tudo para não morrer. Então, isso mostra que assim, o Estado não protegeu ela, nem protege quando isso acontece. É como a outra coisa que uma menina que era da Umbanda, eu acho que era do Candomblé, uma moça, né? Não me recordo qual foi o local aqui no Brasil, que ela levou uma pedrada simplesmente porque ela era da religião de matriz africana. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, a repercussão ela não é tão grande em relação às punições, vamos dizer assim. Que se fosse uma coisa que acontecesse na Universal, seria uma repercussão muito maior. Eu estou vendo aqui eu até procurei alguma coisa sobre isso, e eu achei um caso agora de fevereiro desse ano, que é câmera lá na Paraíba, né? Onde um pastor e a sua esposa da neopentecostal foram enquadrados no artigo 20 da Lei 7.716/89, que diz: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí é uma casa lá da Paraíba chamada Lea Celso Odenita, que ficava do lado de uma igreja. Né? E aí esse casal de pastores, eles começaram a falar palavras
expressão tipo, expulsa o demônio, é Satanás. E aí esse terreiro, já com um tempo de existência, entrou na justiça exigindo, né, porque isso é um caso claro e explícito de violência. Sim. Eu mesmo, né, ano passado eu chegava na escola, os alunos, ei, macumbeira! Então isso, assim, isso virou falar, macumbeira, virou um hábito de quem não é, de quem não aceita, de quem não respeita. Para quem é da religião de matriz, nós já até nos acostumamos, só que a partir do momento que passa do nível plausível e você vai para agressão física, né? Como tem casos em que os seres vão para agressão física, porque também a agressão verbal, eu mesmo, quantas vezes os alunos, macumbeira, não sei o quê. Mas quando você passou por essa agressão verbal, essa agressão discriminadamente, qual foi a posição da direção da escola em relação a te proteger e a proteger o teu direito, que você tem direito de ser da religião que você quiser? Porque isso está garantido na lei. Na verdade, a escola ela faz uma meia-culpa, né? Eu não cito casos disso, aquilo, mas a escola ela faz uma meia-culpa. Porque eu já faço uma pesquisa de dança de corpo desde antes da docência. Quando eu ainda era do quadro de apoio, eu já fazia um trabalho de ir nas escolas, vestida de branco, com a minha religião, já fazia algumas apresentações dentro da dança, usando canto negro, músicas negras. Então, eu já venho de um trabalho de reconhecimento da dança afro, da dança cigana, que também é uma dança que as pessoas olham e falam assim, lá vem aquela cigana, né? E eu tenho um caso clássico de que eu fui convidada para dentro de uma escola pública lá na Zona Sul. Eu fui convidada para um jantar cigano, onde os professores estavam contando a história do povo nômade, né? E aí eu fui me apresentar, as evangélicas de costas para mim, elas ficaram. Mas isso foi uma semana inteira de trabalho cultural, conversando com os alunos, explicando o que é a cultura cigana, explicando o que é uma, né? E aí eu tive que no final da apresentação, logo depois da dança, explicar, eu falei, olha, é muito desrespeitoso para mim como artista vir aqui, eu saí da minha casa, né, para vir me apresentar para vocês, e as pessoas ficarem de costas, por puro preconceito, mas isso existe. A escola, ela tenta mostrar para o ser humano, para o aluno, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o mais velho, né, terceira idade, que a escola é fomentação de cultura. Por isso que a gente faz a Feira das Nações, a gente estuda tudo isso para que o outro perceba que, por exemplo, você tem uma fé, eu tenho outra, isso não vai mudar nada entre os nossos relacionamentos. Você precisa me respeitar. E a escola como instituição, a escola tem o direito de também questionar como é que o Estado exige isso, se a família hoje em dia tem mais poder sobre a escola do que qualquer outra coisa. Verdade. A escola muitas vezes se vê de mão até atada porque o pai vem reclamar, eu tenho um caso clássico, eu tenho um quadro meu de Iemanjá, eu fiz uma aula e gravei, ligaram na escola para falar. Aí eu fiz um outro vídeo falando que na minha casa tudo é arte. Eu tenho algumas imagens na minha casa. Se algum evangélico entrar e falar, tá amarrado, eu falo, não, isso aqui é uma obra em argila feita por um artista. Se eu olhar para sua casa, por exemplo, aqui, deixa eu ver, identificar alguma coisa aqui. Eu vou falar assim, mas Conde, o que é esse elemento que está na sua casa aí? Você vai me explicar, isso aqui é uma memória minha, uma foto com a minha família. Sim. Todo artista é assim. Então é isso que eu tento falar para os alunos. Que às vezes então, isso que você está falando, eu sei, entendo o que você está dizendo, porque eu passei por isso. Eu trabalhei numa ONG, e quando eu trabalhei nessa ONG, nós fazíamos peça de teatro a cada 3 meses, uma peça nova. Então eu tive a felicidade, porque foi uma peça que eu amei, e a infelicidade, porque foi rejeitada pela boa parte dos funcionários que eram evangélicos.
E então essa peça falava sobre escravidão. Então eu ia contar o último ano da escravidão no Brasil. Como contar a escravidão no Brasil sem ter batuque, sem ter o negro, né, os preconceitos, e muitas vezes sem falar naquilo que eles acreditavam, na religião deles, né, que é a matriz africana. Então, só por isso, aí tinha um personagem que ele se chamava Pai Velho. E por que esse personagem se chamava Pai Velho? Eles relacionaram o Pai Velho ao Preto Velho. E isso, cara, isso se tornou um inferno na minha vida. Porque para os evangélicos, eu virei macumbeiro, que até então não era nada, não era nem macumbeiro, nem era evangélico. E tinha uma outra parte dos funcionários que era do candomblé, ou da Umbanda, não lembro. E a outra parte era evangélico, e da Igreja Católica. Aí, enfim, ficava aquela luta entre os dois lados. Eu era neutro, sempre fui neutro. Olha, para te falar a verdade, o pessoal que era evangélicos, que tinham que me ajudar a fazer esse projeto, não fizeram nada. Sabe o que é nada? Muito pelo contrário. Se a peça fosse um fracasso, melhor ainda. Porque a gente estava fazendo uma coisa para o demônio. Eu já estava endemoniado, já tinha sido contaminado, já tinham feito macumba para mim. Entendeu? Então, eu passei por isso, porque foi muito dolorido, foi muito difícil. Você imagina, ser todo um trabalho, toda uma carga nas tuas costas que tem que dar certo, que é para o sucesso de todo mundo, que é ser apresentado num teatro. E, de repente, você se vê ali sozinho, por causa de uma intolerância religiosa, cara. Por causa dessa intolerância, eu ia ver todo o meu trabalho, se eu não tivesse muita firmeza, e rala abaixo. 3 meses de trabalho. Sabe? E isso pegou muito. Então eu sinto isso que você está falando. Eu sei o que é, eu já passei por isso na pele. Então eu sei. Olha, a LDB de 96, ela fala que o ensino religioso, ele é facultativo, né? E ele respeita a diversidade cultural, religiosa do Brasil. Você acredita mesmo nisso? Acontece dessa forma? Bom, escola pública tem sempre um viés político mais forte que escola particular, né? A gente Mas tem na os escola nossos particular não é tão diferente. eu estou dizendo uma questão de efervescência política, né? A gente vai para os congressos, a gente vai discutir políticas públicas, a gente vai discutir questões de verba, né? Então, assim, dentro de escola pública, você tem uma militância mais acirrada. Então, você vai ter os de direita, extremamente conservadores, extremamente hipócritas, e os de esquerda radical, que vão falar sempre o negro, porque o indígena, a professora negra. Então, assim, tem esse embate gostoso dentro da escola pública que eu acho que é importante. Você vai ter o neoliberal, você vai ter o de direita, você vai ter o extremista, você vai ter aquele alienado que chega, né, que é o professor, está tudo de boa, não tem problema, eu já vai ficar tudo certo, não, o que é para fazer isso? Mas você vai ter uma militância forte dentro da escola pública que eu já não vejo tanto em escola particular, até mesmo porque se o professor não agradar o pai, ele faz o emprego. Normal. Agora, o que pensar disso tudo? O que o governo está fazendo? Aí a gente tem que pensar em Bruno Covas, João Dória, e aí vai para o âmbito federal. Aí eu vou entrar na questão do Lula, né? Eu vou puxar aí, porque com a entrada do PT na presidência, vou dizer isso, aumentou o acesso à universidade. Então, quem não conseguia chegar na universidade, aí a cota entra nisso, tudo isso foi o quê? Dar acesso aos periféricos, aos negros, aos que não tinham expressividade para conseguir chegar à informação. Porque para chegar na universidade, antigamente não se chegava. Né? A gente tinha uma ilusão assim, a gente ia para a escola tecnóloga, né? Vou fazer técnico porque é o que vai dar. Porque todo mundo fala assim, se não passar, você vai fazer o quê? Quem que vai ter dinheiro? E a minha família não tinha dinheiro para isso, para pagar a faculdade. Ou você estudava muito, ia fazer cursinho para tentar a USP, universidade pública, ou você parava ali no ensino médio. Né? E aí, com a abertura das cotas, do direcionamento
para a educação, porque o país só vai para frente com forte investimento na educação. Sem educação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Agora, a escola é laica? A escola tenta ser laica. Eu conheço prédios públicos, escolas públicas, que dão permissão para fazer missa católica. Mas se alguém falar assim, vamos fazer uma gira aqui? Não, não pode. Porque isso também é outra coisa. Então, assim, o que é o espaço público? E é isso definido como escola. É um espaço onde se agrupam várias pessoas com vários pensamentos, de vários tipos de vertentes, e aí ficam nesse embate, ou a gente vai para a escola para aprender a conviver? Né? Aí eu jogo para você, que também trabalha com isso. Eu acho que o espaço público, escola principalmente, é um espaço de minorias ainda. Tá? O que vai entrar ali, que vai prevalecer, é que um pequeno grupo vai determinar o que é certo ou errado. Né? Por mais que você tente lutar para mudar algumas questões no âmbito escolar, eles estão muito bem amparados em relação a isso, você muito mal consegue, porque se a maioria diz não, vai prevalecer a maioria. E geralmente a maioria, como nós estamos falando aqui de intolerância religiosa, ela é católica, a maioria é evangélica. Então tudo que fugir disso, que é o Deus absoluto e verdadeiro, vai cair na marginalidade, vai cair como aquilo que vai destoa do restante. Então não serve. Tem uma coisa importante, né, que assim, só um adendo. Se a gente para pensar que tanto os evangélicos quanto os católicos são monoteístas, acreditam em um único Deus, sim, tanto o candomblé quanto a Umbanda, nós acreditamos nos deuses, nas forças da natureza. Então é uma religião voltada ao culto da natureza. Então a gente vai admirar a natureza não como um fenômeno qualquer, não. É a expressão da nossa divindade está ali, né? E a ligação da África com os deuses africanos, né? A nossa ligação, toda tem ligação com rios. Então, Oxum na África é um rio, tudo tem ligação com a natureza, que faz parte do que o panteísmo fala, né? Então, quando a gente fala assim, o padre lá falou que nossos deuses são demônios, que é assim, né? É coisa do demônio. Isso vem da Idade Média, né? Essa ideia de demônio, de diabo, vem exatamente para incutir a culpa. Sim. Sabe, a culpa? E para controlar também. E uma forma de controle, porque assim, ou você é bom ou você é mal. E tanto é que nessa época da Idade Média, se você tivesse algum pecado e você pagasse por esse pecado, você poderia ser absolvido. E poderia pagar com bens. A criação do inferno, né? Visão do inferno. Então, isso. Assim, você não pode fazer nada errado, não, que você vai morrer, você vai para o inferno. Então, exato. Você tem que se confessar. Você tem que se confessar. E quando você está entrando nesse ponto aí, que é um ponto que a gente nem tinha pensado antes, né? Que aí entra também a questão do controle, né? Do controle absoluto. Você tem que ser boazinha, você tem que ser honesta, ou seja, a moral, que a gente estava falando da moral, da família, dos bons costumes, né? Porque se você não seguir essa cartilha do jeito que ela é, você está condenada. Você não pode pensar diferente. E por isso, muitas pessoas foram queimadas vivas na fogueira pela Igreja Católica, porque pensavam diferente, porque agiam diferente, porque não tinham o mesmo tipo de fé. Olha, só fazendo um parâmetro e puxando um link aí para o kardecismo, né? Que eu estudei muito dentro do kardecismo. Se a gente assistiu o filme do Allan Kardec, ele dava aula dentro de um colégio católico. E aí ele começou a começar a pensar nos fenômenos espirituais de uma forma cientifista, né? De uma metodologia científica para estudar os fenômenos, né? E ele foi rechaçado, ele teve livros dele queimados, ele foi perseguido pela Igreja Católica, e ele e a esposa dele, né, a Amélie Boudet, desenvolveram essa pedagogia espírita baseada nos estudos dos fenômenos da espiritualidade, né, as mesas girantes. Então, assim, a chegada do espiritismo no Brasil, que a Umbanda, ela nasce dentro
de um centro kardecista, né? E aí a gente pensar na época que a Umbanda nasceu, a Umbanda nasce dentro do centro kardecista e simplesmente os dirigentes das casas kardecistas eram militares. Olha que coisa Sim. louca. Doutor Bezerra de Menezes era um militar. Por quê? Ligado a. Controle da Igreja Católica, queriam desenvolver uma outra linha de raciocínio, e os que, lá no Rio de Janeiro, eles foram se direcionando para os estudos do que estava vindo lá da Europa, né? Então, a gente tem isso até hoje. Quando a pessoa cansa da Igreja Católica, ou ela vai para a Igreja Evangélica ou vai para o kardecismo. Também... Verdade. A outra coisa que eu estava lendo que eu achei interessante, que é assim, né? Que nos locais públicos, né, vamos colocar do Estado, seja escola, seja congresso, se você olhar para esses espaços públicos, até mesmo hospitais, a primeira coisa que você tem lá como referência de símbolo é um símbolo de uma cruz ou de algum santo relacionado à Igreja Católica. Então, isso é uma coisa que está enraizada na nossa cultura, até mesmo a nossa cédula de dinheiro, desde que saiu as cédulas e as moedas, lá tem o Deus seja louvado. E esse Deus seja louvado é o Deus católico. Porque quando você chega no hospital, tem lá um símbolo católico. Principalmente quando você chega, por exemplo, lá no Congresso, tem a cruz, lá bem grandona. Né? Você chega num tribunal, no juiz, também tem. Quase todo lugar público tem. O símbolo da cruz, né? Ele é um símbolo cristão, né? E aí como nós somos catequizados, colonizados por Portugal, que é um país católico, que é um país que tem o cristianismo como forte base de tudo, né? Nós também temos. Nós não vamos perder isso tão cedo, né? Eu mesmo sou bandista, mas vira e mexe aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito, quem que não sabe, né? Então, assim, tem essa questão da cruz, aí tem essa questão da renúncia, de você tem que dar outra face, você tem que perdoar. E isso está incutido na mente do brasileiro, por isso que o brasileiro é tão passivo. Você vê, lá nos Estados Unidos acontecem coisas em âmbito de questões raciais, o povo vai todo para a rua. Aqui não, acontecem casos sérios, mortes, esse como você citou, dos terreiros serem invadidos por traficantes, as mulheres serem mortas, os paissanos serem mortos, aconteceu demais no Rio de Janeiro há 2 anos atrás, e fica só como uma notícia de pé de nota de Rede Globo e coisa e tal. As pessoas não se revoltam, é macumbeiro, é preto, é feiticeiro, porque não há um respeito à religião de matriz, né? Não respeito ao que isso significa para quem é de religião de matriz. Então, assim, né? O negro já é visto de uma forma pejorativa? O termo macumba é visto de uma forma pejorativa? Agora, se você vai por exemplo, Cortella falou isso, que lá no Rio Grande do Sul, né, da onde ele na época que ele era pequeno, se o comerciante não fosse católico, não frequentasse a igreja, as pessoas nem compravam no comércio. Isso. Né? Hoje em dia ainda tem isso. O evangélico passa na frente das lojas de Umbanda e Candomblé de estar amarrado. Então tem Eu passei por isso no meu bairro, né? Assim, muitas pessoas lá no meu bairro. Por que o testemunha de Jeová pode bater na sua porta e falar: eu posso falar a palavra de Jeová? E você não pode bater na porta e falar: posso falar a palavra de Senhor Exu? Né? Que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe, mas quando o Jeová está passando na minha rua, eu faço questão de trancar a porta, janela, tudo. Porque não tem que aguente. Eles querem falar de qualquer jeito e você não pode nem respirar. Respirou, ele coloca uma palavra lá. Ele é capaz de enfiar a Bíblia na tua boca. Eu fui, um tempo atrás, lá no cemitério, lá no Taboão da Serra. Eu tô lá, né, com meu turbante. Aí veio o evangelho. Posso rezar por você? Aí eu fui grossa. Eu falei, não, muito obrigada. Eu mesmo rezo por mim. Então, assim, eles têm essa mania de querer te converter. Que é isso que nos irrita. Porque eu não vou lá na porta dele e falo assim, vem aqui para o meu terreiro. Sabe o que é, Priscila? Tem aquela história que é assim, né? Eu já tive uma época que fui evangélico, mas eu sempre fui aquele evangélico
como se chamava na Paraíba, peba, né? Peba é fajuto. Por que assim fajuto? É ótimo. Por que fajuto? Porque assim, eu não acreditava naquela palavra. Eu não acreditava naquela pregação. Eu vi aquele homem lá todo com fervor, sabe, falando palavra de ordem, palavra de Cristo, de salvamento. E quando você olhava para a vida dessa pessoa, não era tudo aquilo, sabe? E não só isso, eu queria viver as coisas da vida, vamos dizer assim, eu queria ir à praia, eu queria ir ao cinema, eu queria ser livre, eu queria viver aquilo que Deus estava me dando, que é a minha própria vida. E eu estava sendo ali condicionado o tempo todo, controlado, aquilo que a gente falou, Estado, povo, né? Controlado o tempo todo. Se eu olhasse para o lado, eu estava em pecado. Irmão, cuidado, né? Cuidado que você vai cair. E o cair não era cair no chão, era cair no inferno. Então, isso me incomodava muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Eu sempre fui amigo dos evangélicos, dos católicos, do pessoal da Umbanda, do Candomblé, seja lá de qual religião. Não me fez mal, eu estou com eles. Então, eu era colocado na realidade, intolerância religiosa, eu era colocado como quê? Como uma pessoa que vivia na roda dos escarnecedores. Olha só que absurdo. Eu estava sempre em pecado. Então, todos os meses, durante um ano, no meu último ano de evangelho, né, primeiro que eu não queria subir no púlpito. Por que eu não queria subir no púlpito? Eu não me achava digno de subir no púlpito para falar uma coisa que eu não acreditava. Segundo, eu não podia cantar no conjunto porque eu tinha sido expulso. Eu tinha sido expulso porque eu fazia teatro. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Aí depois, por último, eu não podia mais tomar Santa Ceia, que eu estava em pecado. Eu tinha ido no cinema, eu tinha ido na praia. Aí teve um dia que eu falei, cansei. É assim? Então agora eu vou mostrar. Eu fui para o último dia do ano lá na igreja, que era aquela virada de ano para Jesus, né? E depois que virou o ano, eu falei, pronto, acabou, não quero mais, chega. Agora eu vou para o parque de diversão. A primeira coisa que eu fiz... Aí foi eu e uma irmã, a gente se desviou junto, né? Aí eu fui pro parque de diversão. Eu falei, vamos na roda gigante, que na roda gigante todo mundo vê a gente logo de uma vez e espalha para a cidade inteira. Aí quando a roda gigante começou a subir, a gente deu um beijo na boca e no outro dia a gente era manchete. Os desviados. Dá até um livro. Meu Deus. E foi isso, cara. É engraçado? Mas quando você está sendo perseguido, não tem graça nenhuma. Porque Hoje isso... é engraçado que eu já matei mais de 40 anos, mas naquela época não era, não. Não, era um peso muito grande você ser perseguido por você não estar dentro daquela linha que eles acham que é a linha certa. Ou seja, você tem que ser controlado o tempo inteiro. Você tem que ser moldado o tempo inteiro. Você não pode pensar, você não pode agir, você não pode fazer o que você quer. Que ódio! Você foi para a igreja evangélica. A minha família, né, mineira, da parte materna, tem uma forte tradição católica. Quando eu comecei a fazer teatro lá no ensino médio, o que aconteceu? Os ensaios eram de sábado. E eu estava fazendo preparação para a Crisma. Aí minha mãe falou assim, vai ter preparação de Crisma sábado, você não falta. Eu falei, eu não vou poder ir não, mãe, eu tenho ensaio. Acho que eu vou deixar de ir para o ensaio para ir para a missa, nem ferrando. Aí o padre, que era amigo da psicopata, falou assim, você é muito dissimulada. Eu falei assim, você não está preparada para fazer Crisma não, tá bom? Aí eu, tá bom, achei ótimo. Eu vou deixar de ir. Eu ainda falava assim, eu vou me confessar com o padre, sabe lá Deus que o padre... Mas sabe o que é pior, Priscila? Você sabe o que é pior? O pior de tudo é que muitas vezes você está numa vibe que você não tem nenhum pecado, cara. E as pessoas estão te julgando pelo aquilo que você não fez. Ou imaginando que você vai fazer ainda. O que é o pecado? A gente entra naquela questão bíblica, né? O que é o pecado, né? Uhum. A gente fala, nossa, eu vou comer esse doce aqui, que pecado que eu tô cometendo. O pecado tá ligado à festa da carne, ao carnaval, a Dionísio, as festas, né? Sim. Carnaval, o povo fala assim, vou liberar, vou soltar a franga, né? Então a franga tá
tá reprimido o ano inteiro. Chega no carnaval, você fala, olá, lá, ô. Não é isso que o brasileiro faz? A hipocrisia. Historicamente Pode fala, ter que sair para dizer, né? historicamente fala A sobre gente isso, né? Que a disso, Igreja né? Católica liberou as pessoas para passar o carnaval, pular, se divertir, transar, beber, fazer o que quiser. E lá no Dia das Cinzas vai lá para se confessar e tirar todo o pecado. É por isso que eu lembro sempre de um quadro que teve num programa, não lembro qual, que era a Fernanda Torres que fazia, que ela chegava e falava assim: ai, padre, hoje eu vim aqui porque eu quero me confessar. Aí ele dizia: mas minha filha, o que foi que você fez de tão pecaminoso assim? Ai, padre, eu fui pro carnaval na Bahia. Tá, mas qual o problema de ir no carnaval na Bahia? Não, padre, você não está entendendo. Eu dei muito. Eu dei para todo mundo. Eu peguei todo mundo de uma vez só. Ao padre: minha filha, mas isso é pecado. Então você está arrependida? Não, padre, eu só vim aqui mesmo porque eu quero receber a minha absolvição para ficar zerada e começar tudo de novo. Tá certo. E eu achei. Eu acho bacana quando a gente vai para a questão do entretenimento, né? O Nelson Rodrigues faz um sucesso porque não tem aquela história, o irmão que quer pegar a irmã, Ah, né? tá. Não Eu é ajo essa de uma coisa. maneira, eu ajo de uma maneira que é a maneira correta, mas o meu pensamento está todo contaminado, porque eu quero fazer tudo Os o Sete contrário. Gatinhos. Você assiste os Sete Gatinhos, você fala, meu Deus, a mulher saia desenhando pênis lembra os Sete Gatinhos que ela saía desenhando com Sim, batom no sim, banheiro? sim, Sete sim. Gatinhos é ótimo para você pensar essa questão, né? Aí a gente vê a Engraçadinha, que ela Sim. é o imaginário do homem brasileiro é um imaginário de muita é, sexualidade reprimida, né? Então, quando a Reprimida, gente isso. vai para o teatro, que a gente vai para o corpo, e aí você beija homem, beija mulher, e faz. Você começa a se libertar dessa mente de culpa, de que é errado amar o outro, aí a Uhum. gente entra na questão sexual, que hoje em dia, né? É porque o Nelson ele fala muito do que nós estamos conversando, né? Sobre a moral e os bons costumes. Só que ele fala sobre a moral e os bons costumes dentro da sociedade, mas ele vai muito além, porque ele vai para dentro do ser humano. O que o ser É. humano está pensando, o que a alma está pensando, aquilo que você não vê. Só quem vê o que o personagem está pensando, o público vê. Porque os personagens não veem, né? Tá ali aquela mulher santa, absoluta, maravilhosa, um exemplo, um primor de mulher, né, na sociedade, e por dentro ela quer ser uma puta, né? E aí a E, questão da puta, né? Como tem essa questão do homem querer chamar a mulher de puta, né? Tem boa essa noite, coisa, Dil. né? Saudades também. Boa Ó, noite, saudades para você, a Gil. Dil tá falando. Beijo, Então, beijo, sabe, beijo. Priscila, então tem muito isso. Agora, voltando ao nosso assunto lá, que é sobre a escola laica, né, eu queria saber o seguinte: é, por que que em pleno 2020, já chegando a 2021, a escola ainda ela não para debater os fundamentos de diversas religiões? Por que não debater isso de uma forma mais aberta, mais clara, mais isenta? Você acha que vamos chegar nisso, que há essa possibilidade de ter uma escola realmente laica e que há essa isenção para que se fale da religião de uma forma muito mais clara, falando sobre todos os aspectos das religiões sem nenhum preconceito? A gente já fala, né? A gente tem o currículo da cidade que aborda várias questões, né? Das questões étnico-raciais, né? A gente vai sempre para essa questão da etnia, da questão racial, da questão da religião como cultura. Sim, Eu não posso dar aula de religião, mas eu sim, posso abordar o aspecto histórico, né? Aí você que está fazendo história, você sabe do que eu estou falando. Eu vou sim, contar a história do país, vou explicar como é que funciona, que existem vários credos, que nós somos um país miscigenado, que o respeito, né? Eu dei aula o ano passado dizendo aos meus alunos uma coisa muito minha, que não é errado você ter preconceito, Marconde, você também tem os seus preconceitos, eu tenho os meus. claro, todos nós Não temos. é, o que é errado é você não admitir isso. E aí eu Sim, fiz os meus alunos escreverem o que você tem preconceito. Por exemplo, se você nunca comeu batata frita, eu vou falar de um preconceito gastronômico. Você fala, não, eu não gosto de batata frita, mas você já comeu? Não. Ah, eu não gosto do candomblé, mas você já foi? Você conhece?
Você vê, a gente tem um museu afro. Você foi conhecer, você foi entender o que é a cultura afro, para depois você não vir com questionamento. Porque você atacar a cultura de um povo, questionando a religião, porque aquilo é fé. Né? E a fé, você pode pegar as pessoas que acreditam, por exemplo, em São Judas Tadeu, que você mora aí no Jabaquara, você sabe, quando Sim, chega a sim. época de São Judas Tadeu, a igreja enche. Tem pessoas de todos os credos que creem em São Judas Tadeu, que no sincretismo é Xangô. Aí entra o sincrético. Por quê? Quando os negros chegaram aqui, e aí isso a escola tem que abordar, a escola tem que ensinar. O porquê que para alguns Santo Antônio é Ogum? Porque lá o negro era levado para dentro das missas, porque era um objeto, né? Então tinha a aia, a ama, que ia junto lá com a senhorinha, e ela tinha que rezar junto. Opa, peraí, aquela santa ali se assemelha ao que é Ogum. Então eu vou fazer essa ligação. Quando eles falarem de Santo Antônio, eu vou lembrar que é Ogum, para não perder o pertencimento racial. E Sim. aí é o sincretismo. E a gente tem que explicar para os nossos alunos o porquê que eles usam aquilo, porquê que aquilo A gente fala isso na semana da África, né? Mas por que não falar todos os dias? Meus alunos vieram me perguntar, por exemplo, se o budismo era do demônio. Ah, Eu já falei me assim, como perguntaram assim do também. demônio? Eu falei assim, Meus não, alunos não me existe perguntaram demônio. isso. O que é demônio, né? A gente começa numa questão de anjos e demônios. Tudo é demônio? Não, não é demônio. É preconceito, é ignorância, é falta de respeito. Então, essa demonização das outras religiões, do hinduísmo, do budismo, da Seishonoe, do shintoísmo, do Hare Krishna, dos espíritas, que são kardecistas, né? Quando eu falo espírito, eu falo kardecista, aí dos umbandistas, dos candomblecistas, dos praticantes de ayahuasca, que são o xamanismo, que não é uma religião, mas que também engloba, dos indígenas, tudo isso Sim. parte O... da falta de conhecimento, é só isso que eu consigo entender. Então, o Cortella, ele fala, né, que há uma crença explosiva, né, que é um segundo aspecto da intolerância, né? E ele fala que a crença explosiva, né, faz com que aquilo que você não acredite seja desacreditado, né? E eu fico imaginando assim, sabe, que por que aquilo que eu não acredito eu tenho que tirar a credibilidade e ao mesmo tempo atacar? Porque eu acho que é isso que tem acontecido muito, né? Por não acreditar em determinada coisa, isso não é verdade, não é real. Como que a gente poderia resolver esse assunto, essa questão, com as crianças de hoje e com os adolescentes, por exemplo, né? Como formular essa Como nova geração? resolver, né? Como resolver? Bom, eu parto do princípio que a gente tem que explicar. Tem que explicar. Quando o aluno pergunta, professora, você, muitas vezes, né? Você é da macumba? Sou, sou. Eles me perguntam quando estava careca, né? Professora, você é homem ou você é mulher? Eu dava risada. Falei, vai mudar alguma coisa? Você gosta de homem ou você gosta de mulher? Eu falei assim, vai mudar para vocês saberem? Porque eles querem saber, eles têm uma curiosidade assim de saber, né? Professor, por que você não usa calça assim? Por que você não faz assado? Eles são muito, os adolescentes são, você dá aula para o Fundamental 1, os pequenos, né? Os adolescentes, eles perguntam cada coisa que você fica assim, hã? E aí você, como lidar com a curiosidade do adolescente de saber, né? Você tem filhos, professora? Você é O que você casado? faz? Eles querem saber da sua vida, que é uma coisa impressionante. E quando você vai. E aí eu começo, né? Eu falo assim, mas tudo bem, você quer saber da minha vida? Né? E aí, mas você quer saber da minha vida por quê, né? E aí eu começo também a questioná-lo. Aí eu começo a perguntar, Sim. mas e você? O que você gosta? O que você faz? O que você escuta? Por que você quer saber, professor? Já fica assim, né? Eu falo, você não está fazendo comigo, você está fazendo com você. Então a gente tem que entender o que eu procuro, né? Ainda sou muito jovem ainda no magistério, mas eu procuro fazer com que o meu aluno perceba que ainda existe uma diferença, tem uma formação. E também você sabe, se é professor de arte, você sabe como é. Se você Uhum. deixar o aluno te pega e cria uma intimidade tão pouco Aí já era. producente, e aí você perde completamente o controle. Aí você tem que falar, opa, Sim. eu, eu tive uma experiência que comecei a ser chamada professora periquita roxa. Porque eu vou Nossa, que horror.
Que horror! Não, então, a história é a seguinte, eu entrei dentro de sala de aula, e eles falavam assim, eu estava com a matéria na cabeça, eu vou trabalhar isso. Aí começaram, a graça é marmita de pedreiro, marmita... Aí eu assim, né, viajando, mas o que eles estão falando, né? Aí eles me explicaram, marmita de pedreiro, abriu essa comenda. Eu falei, gente... Aí eu puxei o gancho e comecei a falar da malícia que há nas músicas, né, do povo brasileiro. Aquela história do Daco no salão, te comia no céu, Isso. lá. E aí eu citei alguma coisa de periquita. Aí eu virei professora periquita roxa. Por isso que a diretora sempre fala para a gente, né, dando feedback, que a gente deve ter muito cuidado com o que a gente diz, porque muitas vezes a gente não lembra do que disse e o aluno ele vai lembrar sempre, e ao mesmo tempo, nem sempre aquilo que a gente acha que está passando de certa maneira para o aluno, ele está entendendo como a gente está passando. Né? Ele pode relacionar uma outra coisa. Bom, Priscila, nós estamos chegando já ao final da nossa live. Eu quero dizer que foi um imenso prazer conversar com você, trocar essa ideia, falar sobre esse assunto sobre a escola laica, foi muito interessante. Creio que nós aprendemos muito com seus esclarecimentos relacionados ao assunto que você entende bastante, e para mim é uma honra te receber aqui e conversar contigo, tá bom? Muito obrigado por ceder esse tempo seu para nos informar sobre esse assunto tão delicado, difícil, mas que tem que ser falado. Eu quero te agradecer que finalmente conseguimos fazer, né, depois de tanto planejamento. Sim. Agradecer a Joedson, a Fátima Carvalho, aos participantes aí da nossa live. E, Marcondes, te agradecer sempre as oportunidades de poder conversar, viu? Você mora aqui no coração. Beijo, e eu amei, Priscila, eu amei, eu me senti em casa conversando com você. Aliás, nós estamos em casa, mas eu me senti na sua casa.